Bem-vindos, meus amigos, a mais um estudo do nosso canal, estudo do Espiritismo. Hoje finalizamos o item Ideias Inatas, nessa terceira parte de estudo sobre esse tema, e finalizamos também o capítulo 4 da Pluralidade das Existências, da parte segunda do Livro dos Espíritos. Como nós comentamos, esse é o terceiro estudo sobre este tema, e, só para a gente relembrar aqui um pouquinho, né, nós falamos que o espírito que encarna, que toma um corpo físico durante a encarnação e fornece para ele os meios necessários para o progresso que ele precisa adquirir, né? Seja esse progresso moral ou intelectual, a vida física, a nossa existência corpórea, vai nos permitir passar pelas situações que nos vão é, ter a oportunidade de adquirir estas características, né? Estas riquezas que são imperecíveis. São as verdadeiras propriedades do espírito, não aquelas passageiras de cunho material. E nós falamos que quando o espírito encarna, ele traz consigo, né, certos conhecimentos, certas características que nós dizemos ser ideias inatas, ou tendências instintivas, ou características que são parte ali do espírito encarnante, mesmo que elas se traduzam como uma vaga lembrança, né? Então, nós podemos falar sobre as características intelectuais, toda a bagagem de conhecimento que o espírito traz, né? E que ali durante aquela encarnação pode se mostrar para ele até como uma certa vaga lembrança, né? Mas a gente tem que lembrar que aquela encarnação em que ele se encontra tem que permitir que ele desenvolva, né, outras faculdades, bem como tenha mais liberdade para agir durante aquela encarnação, né? Para então ter um novo ponto de partida, porque no atual momento em que nós estamos, né, nós aqui nessa humanidade terrestre, ainda como, né, na sua grande maioria, espíritos que são ainda ligados a um pretérito, né, ou vidas passadas, ainda com muitos erros, né, nesse processo de aprendizagem, nós ainda precisamos resgatar muitas coisas, né? Então, esse esquecimento para nós é necessário para que a gente tenha mais liberdade de agir, né? Então, o nosso próprio corpo físico serve como uma grande barreira para que a gente tenha uma total manifestação das nossas faculdades espirituais, né? Então, esse esquecimento para nós, ele é necessário. Ele é necessário porque senão nós não teríamos condições de viver, né, atualmente. Seja porque nós, em contato com aqueles outros espíritos com os quais nós tivemos ali alguma situação delicada, negativa de um certo ponto, né, isso nos impediria de vivermos juntos, né, bem como nós poderíamos ter o nosso orgulho, né, muito exaltado quando lembramos das coisas que aconteceram. Por exemplo, se eu lembrasse de algo que alguém fez para mim, né, numa outra existência, isso poderia impedir que aquela reaproximação acontecesse. Então, nesse primeiro estudo que nós fizemos da Ideias Inatas, nós falamos disso. E um texto que nos auxilia muito a compreender tudo isso que nós estamos falando é esse esquecimento do passado que está no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Nós também falamos, aqui utilizando da Gênesis, que o homem, né, ou seja, o espírito reencarnante, ao trazer, ele traz o germe das suas imperfeições, ou seja, os defeitos de que ele não se corrigiu e que se traduzem pelos instintos naturais e pelos pendores para tal ou tal vício. Isso para nós é muito importante porque é de entender, porque através de um estudo que nós vamos nos exercitando em fazer durante a nossa existência, um estudo de nós mesmos, né? Ou seja, obter um conhecimento de nós mesmos através de um estudo dos nossos comportamentos, das nossas ações, dos nossos pensamentos e dos nossos desejos mais íntimos. Isso para nós é muito importante porque nós temos a oportunidade de reconhecer algumas dessas más tendências que são inatas ao nosso espírito. Em outras palavras, são males ou características que nós ainda precisamos corrigir no nosso espírito. Nós precisamos combater. Então, estas características são, né, coisas que nós trazemos com o nosso próprio espírito, né? Por isso de ele ser inato ao nosso espírito, e que nesta oportunidade encarnatória nós temos a possibilidade de trabalhá-las. Isso é muito importante, porque à medida que nós vamos nos despojando dessas imperfeições, nós vamos ascendendo, ou seja, progredindo nesta nossa, nesta nossa característica espiritual, nesse nosso progresso espiritual. E nós, então, vamos adquirindo uma maior bagagem espiritual, onde nós temos, então, mais qualidades adquiridas e menos imperfeições, porque nós já batalhamos e vencemos estas imperfeições. E aí nós temos que lembrar que se trata de uma marcha ascendente, né? De um progresso que nós estamos todos trilhando. É um caminho que nós todos estamos trilhando
e que cada uma das encarnações que nós temos oferece os meios necessários e adequados, segundo a sabedoria divina, que são necessários ao nosso progresso. Então, cada um de nós está no lugar que nós deveríamos estar por conta das necessidades que nós temos de desenvolver dentro do nosso espírito e não dentro de contextos materiais. Isso é muito interessante de pensar, né? Isso foi nosso primeiro estudo. No segundo estudo que nós fizemos, né, numa segunda parte, nós estudamos a questão 221, que fala o seguinte: dever-se-ão atribuir a uma lembrança retrospectiva o sentimento instintivo que o homem, mesmo selvagem, possui da existência de Deus e o pressentimento da vida futura? Né? E os espíritos nos respondem: é uma lembrança que ele conserva do que sabia como espírito antes de encarnar. Mas o orgulho amiudadamente abafa esse sentimento. Né? Então, frequentemente, o orgulho que cresceu em nós nos impede de deixar que este sentimento que nós temos de maneira íntima no nosso espírito, né, que se está associado à lembrança de Deus e o pressentimento da vida futura, ele apareça, né? É isso que os espíritos nos estão dizendo. E nós, para refletirmos sobre esta questão, nós tivemos que ir lá na obra O Céu e o Inferno, no capítulo 2 da primeira parte, onde nós falamos sobre as causas da apreensão diante da morte. É muito interessante este texto de Kardec, porque ele nos revela, nos ajuda a compreender melhor a providência divina que nos permite progredir à medida que nós vamos, então, desenvolvendo o nosso espírito nessas diversas encarnações. E esta certeza da vida futura, nós estudamos isso nesse segundo estudo, esta certeza da vida futura, ela vai se tornando cada vez mais forte à medida que o espírito progride. Antes, né, vamos colocar assim, nas nossas primeiras encarnações, já como espíritos que já adquiriram ali a razão, a consciência de si mesmos, né, para começarem a sua marcha espiritual na nossa humanidade espiritual. Né? Vamos pensar nessa nossa condição. Lá no início, nas primeiras encarnações que nós tivemos, né, era necessário que nós desenvolvêssemos, antes de tudo, né, e através do instinto de conservação presente em todos nós, era necessário que nós desenvolvêssemos a nossa existência com vias de nos proporcionar um avanço intelectual. Então, lá, como homens da caverna, né, como seres nas nossas primeiras encarnações, nós estávamos preocupados na conservação do nosso próprio ser. Isto vem lá do instinto de conservação providencial para que nós nos mantivéssemos encarnados durante toda a nossa existência naquelas épocas, e inclusive hoje, né? Para que nós pudéssemos desenvolver, antes de tudo, né, os meios adequados para a conservação da nossa própria existência e, ao mesmo tempo, desenvolver a nossa inteligência. Posteriormente, né, com o contato com os demais, as nossas possibilidades de desenvolvimento das nossas capacidades morais, das nossas qualidades morais, também foram se ampliando. E a necessidade de manter a nossa existência pelo maior tempo possível, isso era necessário para que nós, então, mantivéssemos vivos. Né? E ali nesse quesito, né, para a gente fechar esse raciocínio, né, uma coisa que era providencial para nós e que era consequência desse instinto de conservação era o temor da morte. Né? Porque sem o temor da morte, nós, passando pelas várias dificuldades existenciais, né, de todas as mazelas que nós estávamos, né, à mercê, né, elas como sendo muito agressivas para nós, dado que ainda nós estávamos nos nossos primórdios ali das nossas existências, buscando uma melhor condição para a nossa própria vida. Né? Se nós não tivéssemos esse temor da morte, muito provavelmente nós desistiríamos da nossa existência. Né? É o que Kardec fala aqui. Né? A apreensão da morte é um efeito da providência, da sabedoria da providência, e uma consequência do instinto de conservação comum a todos os seres vivos. Ela é necessária enquanto o homem não estiver suficientemente esclarecido sobre as condições da vida futura, como contrapeso ao impulso que, sem esse freio, o levaria a deixar prematuramente a vida terrestre e a negligenciar o trabalho aqui embaixo, que deve servir para o seu próprio avanço. É por isso que nos povos primitivos, o futuro a gente está falando da vida futura, é apenas uma vaga intuição. E aí ele complementa que, mais tarde, essa ideia do futuro se torna uma simples esperança, né? E nós podemos observar na nossa existência ou na nossa condição como espíritos, na nossa atual condição, esta esperança se traduziu quando Jesus nos veio falar da vida futura. E mais tarde, enfim, como uma certeza, mas ainda contrabalanceada por um secreto apego à vida corpórea. Né? Então, isso é necessário para nós. Quando nós, então, desenvolvemos as nossas compreensões acerca da vida futura, o que, por exemplo, o próprio Espiritismo nos permite agora adquirir, né? Ou seja, a certeza da vida futura, né?
a certeza, mas nos trazendo também a compreensão do trabalho que nós precisamos fazer hoje, de uma maneira que nós não vamos negligenciar o trabalho que nós temos de fazer hoje. Isso é muito importante, porque apesar de que para muitos de nós já a morte represente simplesmente uma passagem da vida corpórea para a vida espiritual, simplesmente uma libertação para o nosso espírito, apesar de a gente saber isso, nós não vamos eliminar a nossa própria vida, porque nós sabemos da oportunidade que essa nossa existência corpórea representa. Ou seja, a felicidade que eu vou ter, ou que eu vou construir em mim, depende do esforço que eu faço hoje para combater as minhas más tendências, para que eu possa eliminar de mim as minhas os meus maus comportamentos, os meus maus pensamentos, todas as mazelas e imperfeições que eu tenho. Hoje, para nós, talvez seja mais importante, né, o trabalho sobre as características morais, porque nós podemos já enxergar que, relativamente, né, temos já uma inteligência, né, relativamente, né, bastante desenvolvida. Mas, se comparado com as características morais de que nós temos como evidentes e de maneira genérica, né, geral para todos a população terrestre, nós vemos que existe um avanço intelectual muito grande, mas, em contrapartida, temos ainda qualidades morais ainda muito atrasadas. Por isso que nós temos ainda condições sociais muito negativas, vamos colocar assim, né? E isso não é resultado de uma coletividade em si, mas de um conjunto formado por todos nós, enquanto espíritos que trazemos essas necessidades ainda a serem trabalhadas, né? Então, isso é muito interessante de compreender. Nós temos a nossa existência corpórea aqui como uma oportunidade para que nós possamos trabalhar as nossas mazelas e nos elevar o máximo que podemos, né? De nós nos aproximarmos cada vez mais da vida espiritual através de uma compreensão daquilo que esta vida representa, que é a verdadeira vida do espírito, e entender que o que nós levamos para lá é o que vai nos trazer maior ou menor felicidade, né? Ou seja, é o progresso espiritual que nós realizarmos dentro de nós. E isso, né, se traduz através das conquistas imperecíveis que nós fazemos dentro do nosso espírito, seja através das conquistas morais, intelectuais, do sentimento, né, e não das conquistas materiais. Falamos disso, né? Então, uma outra questão do livro dos Espíritos, que também fala disso, de tudo que nós estamos fazendo, está lá na parte terceira das leis morais, no capítulo 6, né, que fala da lei de destruição. Olha só, destruição necessária e destruição abusiva. Na questão 730 ele fala assim, uma vez que a morte nos faz passar a uma vida melhor, nos livra dos males desta vida, sendo, pois, mais de desejar do que de temer, porque ele tem o homem, instintivamente, tal horror, que ela lhe é motivo de apreensão. Ou seja, se nós então agora estamos estudando a vida espiritual, estamos compreendendo, se nós sabemos que a morte nos faz passar para uma vida melhor e que nos livra dos males desta, por que então a gente deveria ter o medo? Né? Por que a gente tem instintivamente horror à morte? É isso tudo que nós estamos conversando. Né? Então, os espíritos respondem. Já dissemos que o homem deve procurar prolongar a vida para cumprir a sua tarefa. Tal o motivo porque Deus lhe deu o instinto de conservação, instinto que o sustenta nas provas. A não ser assim, ele muito frequentemente se entregaria ao desânimo. A voz íntima que o induz a repelir a morte lhe diz que ainda pode realizar alguma coisa pelo seu progresso. A ameaça de um perigo constitui aviso para que se aproveite da dilação que Deus lhe concede. Mas ingrato, o homem rende graças mais vezes à sua estrela do que ao seu Criador. Essa última parte aqui, né, é interessante a gente refletir nela, né, porque às vezes acontecem coisas na nossa vida que nos auxiliam a redirecionar o nosso caminho, né? Às vezes se traduzem como algo de um certo ponto de vista negativo, né? Mas que na verdade é uma concessão ali, um auxílio, né, de Deus sendo colocado a nosso favor para nos alertar e para nos fazer refletir sobre os verdadeiros propósitos da nossa vida e redirecionar os nossos caminhos, né? E aí então a gente entra nesta última pergunta, né? Na verdade é uma continuação da 221, que é a 221A, né? Ele fala assim: serão devidas a essa mesma lembrança, ou seja, dessas lembranças instintivas que o espírito traz consigo, né? Serão devidas a essa mesma lembrança certas crenças relativas à doutrina espírita que se observa em todos os povos? Essa doutrina, resposta dos espíritos, é tão antiga quanto o mundo. Tal o motivo porque em toda parte a encontramos, o que constitui prova de que é verdadeira. Conservando a intuição do seu estado de espírito, o espírito encarnado tem instintivamente consciência do mundo invisível. Mas os preconceitos, bastas vezes, falseiam essa ideia e a ignorância lhe mistura a superstição. Né? Muito interessante esta resposta. Né? E aqui tem muitas formas da gente estudar isso aqui. A gente pode trabalhar sobre ou com, né, as diversas religiões que traziam já a pluralidade das existências,
como ali bases, né, efeitos, ou efeitos não, como pontos-chave dos seus ensinamentos. Né? E aí, por exemplo, só para deixar, né, uma referência a respeito disso, já que nós não vamos abordar sob esse ponto de vista, né, tem o livro Depois da Morte, do Leon Denis, que fala sobre essas questões na primeira parte do livro. Né? Aqui eu até deixei aqui um pequeno texto que está no capítulo 1, mas depois ele vai falar sobre a Índia, sobre outras religiões, os egípcios, que também tinham a questão da pluralidade das existências e da imortalidade do espírito como pontos-chave dentro das suas crenças. Mas é interessante a gente observar que o espiritismo nos traz pontos muito importantes de esclarecimento, como, por exemplo, as nossas vidas, né, sucessivas, elas são sempre progressivas. Né? Por exemplo, nós não vamos voltar a encarnar em um animal, por exemplo. Né? Nós vamos sempre progredir, ou seja, o nosso espírito, agora, ele vai sempre encontrar oportunidades encarnatórias em corpos, né, que estão de acordo com a nossa condição espiritual, sempre nesta humanidade que nós já consideramos como essa humanidade espiritual, né, mas sempre de maneira progressiva, nunca de maneira que retrocede a outros reinos, né, como, por exemplo, o reino animal. Né? Nós não consideramos isso. Né? O caminho inverso, sim. Né? O espírito, o princípio inteligente, ele vai se individualizando e vai passando por todos os reinos, né, até chegar na condição em que nós nos achamos, no sentido de considerarmos como espíritos que adquiriram a consciência de si e que já têm ali a razão adquirida, né, com possibilidades do desenvolvimento da inteligência e aí do livre-arbítrio e das suas qualidades morais. Mas nós somos espíritos que temos consciência de nós mesmos, que conservamos a nossa individualidade. Né? Então, isso é um assunto, talvez, para uma outra hora, mas a gente fala aqui, ou considera como a doutrina espírita, como nos auxiliando a compreender muitas questões. Também que, entre uma existência e outra, nós, enquanto espíritos, também nos desenvolvemos. É o que nós chamamos que, quando nós desencarnamos, e ainda nos considerando como espíritos, a corrigirem faltas ou imperfeições em nós, somos espíritos que ainda precisamos das encarnações em corpos materiais para nos permitirem o progresso, nós então consideramos a nós mesmos como espíritos errantes, espíritos que ainda não alcançaram a perfeição, né? Essa perfeição relativa. Nós não somos espíritos puros, né? Como está lá dentro da escala espírita. Mas precisamos ainda passar pelas encarnações, precisamos dos corpos materiais para que a gente possa, a cada uma das nossas encarnações, livrar cada vez mais deficiências que nós temos, né? E nos purificarmos cada vez mais. Então, nós temos esse período no plano espiritual em que nós dizemos que estamos na erraticidade. E na erraticidade, né, esse momento que está entre uma encarnação e outra, nós desenvolvemos, nós aprendemos, nós trabalhamos. E isso nós temos diversas obras espíritas que nos auxiliam a compreender. Aquela que talvez a gente mais conhece seja a do André Luiz, né? Que é a vida no mundo espiritual. Né? Tem várias obras que nos esclarecem muitas coisas. Mas a gente pode pegar Manuel Filomeno de Miranda, e tem também várias obras que nos auxiliam. Enfim, para abordar esta questão, já que nós estamos falando sobre, né, crenças que são também tão antigas quanto o mundo, e se nós estávamos falando que estas características que são trazidas, ou esses sentimentos que são trazidos de maneira inata, junto com o espírito, né, elas se mostram para nós de uma certa maneira, e nós temos os relatos, né, durante toda a nossa história para falar disso, então nós temos que nos ligar também às religiões, ou falar das religiões, né? Porque as religiões que tiveram como, né, um propósito, ou que têm o propósito de nos oferecer os meios para que nós pudéssemos nos religar a Deus, elas, mesmo com todas as suas, digamos, imperfeições, já que são obras do homem, né, elas tinham como objetivo, né, ou como propósito, essa religação, né, mas estavam sempre de acordo com o progresso espiritual que nós alcançávamos, o que nós tínhamos. Então, hoje, para falar sobre esse tema, nós vamos utilizar então esse capítulo aqui, o capítulo 1, o futuro e o nada, que está lá no céu e o inferno. Muito interessante esse capítulo. Nós não vamos tomar muito tempo aqui, porque já falamos sobre várias coisas, então nós vamos fazer o estudo desse pequeno texto aqui. Olha só o que Kardec nos traz. Todas as religiões precisaram, na sua origem, estar em relação com o grau de avanço moral e intelectual dos homens. Estes, ainda demasiadamente ou demasiado materiais para compreender o mérito das coisas puramente espirituais, fizeram consistir a maioria dos deveres religiosos no cumprimento de formas exteriores. Durante um tempo, essas formas bastaram à sua razão. Mais tarde, fazendo-se a luz em seu espírito, eles sentem o vazio que as formas deixam atrás delas, e se a religião não os preenche, eles abandonam a religião. Né? Então, é interessante a gente pensar aqui, porque em um começo, né, de uma certa maneira, se nós considerarmos que
essas religiões, elas nos trazem conhecimentos de acordo com o avanço moral e intelectual dos homens, ou seja, os rituais que nós tínhamos há 20 mil anos, vamos colocar assim, né, só para a gente ter uma noção, um exemplo, né, eles para nós hoje não fariam o mínimo sentido. Né? Por quê? Eles tinham ali um viés muito exterior, que quer dizer o cumprimento de fórmulas exteriores. Mas, de certa maneira, eles tinham ali esse mesmo propósito de nos religar a uma divindade que nós ainda não compreendíamos. Né? Então, era mais uma coisa de cunho exterior do que algo puramente espiritual, mas que naquela época atendia às nossas necessidades, porque era aquilo que nós poderíamos compreender. Né? Bom, hoje, passado todo esse tempo, nós precisamos de algo que nos satisfaça tanto aos nossos desejos espirituais, ou seja, aquilo que nós buscamos interiormente, ao mesmo tempo em que nós também satisfazemos as nossas necessidades de razão. Se hoje algo que foge às minhas necessidades da razão, porque nós já somos espíritos que desenvolveram a inteligência relativamente, né, nesse caminho todo de progresso que nós já construímos, se algo não satisfaz essas minhas características também intelectuais, então eu acabo me distanciando, já que esta religião ou esse conteúdo que nos é oferecido, ele não nos preenche. Né? Isso, inclusive, é algo que nós podemos concluir a partir mesmo da própria revelação que o Espiritismo nos trouxe. Né? Nós sabemos que o Espiritismo é uma revelação, né, em que não se traduziu em uma pessoa, né, em uma personalidade. Não se revelou através de um único ser, mas sim através das vozes de vários espíritos, de muitos espíritos, e de todas as condições espirituais. Né? Dentro da escala espírita, vários espíritos, sejam superiores, mesmo aqueles que estavam em sofrimento, eles contribuíram com a revelação da doutrina espírita. Os espíritos desencarnados e também os espíritos encarnados. E isso é muito interessante. Aí você fala assim, por que os espíritos infelizes também contribuíram com a revelação da doutrina espírita? Porque se nós pegarmos, né, o conteúdo base para a formulação das teses que Kardec nos coloca, por exemplo, na base da doutrina, vamos pegar, por exemplo, ele mesmo fala isso na obra O Céu e o Inferno, né? A tese que ele forma na primeira parte do livro O Céu e o Inferno não é a consequência, né, de um ensino dos espíritos superiores apenas. Não são os espíritos superiores que dizem que os espíritos, ou que têm espíritos que passam por situações de sofrimento. São os próprios espíritos que estão em sofrimento e relatam a sua própria situação. Né? Ele mesmo, Kardec, fala isso na obra Céu e Inferno. Né? E os relatos que tomaram ou que foram utilizados como uma base para a construção dessa tese estão na parte segunda do Livro dos Espíritos. Desculpa, no Céu e Inferno. A segunda parte da obra Céu e Inferno. Então, é interessante. Né? Para a construção dessa tese sobre a situação futura dos próprios espíritos, seja ela feliz ou infeliz, foi construída a partir dos relatos que eles mesmos, os espíritos, que nada mais eram do que as almas encarnadas, né, dos homens que desencarnadas puderam então relatar a sua condição através dos processos mediúnicos. Né? Muito interessante isso. Então, hoje nós podemos então ter uma certeza maior sobre a vida futura, as relações que esta condição futura guarda com a condição atual que nós estamos passando hoje, porque tudo aquilo que eu faço hoje, né, resulta em uma construção que vai ter, né, a sua colheita neste futuro. Ou seja, aquilo que eu faço hoje, aquilo que eu construo hoje, né, vai resultar em uma transformação íntima em mim mesmo, começando a partir de agora, obviamente, mas que resulta em uma construção que vai se mostrar para mim, né, nesta vida futura, à medida que eu volto para a minha pátria espiritual. Obviamente, nós sabemos que este sentimento desta construção que nós estamos fazendo vai se mostrando à medida que nós vamos trabalhando. Né? A vida futura é agora. Mas nós temos que trabalhar hoje para construir essa nossa felicidade. Né? E aí, continuando aqui nesse número 13. Se a religião apropriada no princípio aos conhecimentos limitados dos homens tivesse sempre seguido o movimento progressivo do espírito humano, não haveria incrédulos, porque é da natureza do homem ter necessidade de crer, e ele acreditará se lhe derem um alimento espiritual em harmonia com as suas necessidades intelectuais. É isso que nós estamos falando. Aqui, né, na obra o Evangelho segundo o Espiritismo, né, Kardec coloca aqui na capa aqui para nós, né? Fé inabalável só o é a que pode encarar frente a frente a razão, em todas as épocas da humanidade. Aqui, continuando, né? Ele quer saber de onde vem e para onde vai. Se lhe mostra um objetivo que não responde nem às suas aspirações, nem à ideia de que ele faz de Deus, nem aos dados positivos que a ciência lhe fornece, se ademais lhe impõe para alcançá-los condições cuja utilidade sua razão não lhe demonstra, ele repele o todo. Né?
O materialismo e o panteísmo parecem ainda mais racionais porque aí se discute e se raciocina. Raciocina-se errado, é verdade, mas ele prefere raciocinar errado a não raciocinar de modo algum. Mas apresentem-se-lhe um futuro em condições lógicas, digno em todos os pontos da grandeza, da justiça e da infinita bondade de Deus, e ele abandonará o materialismo e o panteísmo, cujo vazio sente em seu foro íntimo, e os quais só aceitara na falta de melhor. O espiritismo dá melhor, eis porque é colhido com ardor por todos aqueles que a incerteza lancinante da dúvida atormenta e que não encontram nem nas crenças nem nas filosofias vulgares aquilo que buscam. Ele tem a seu favor a lógica do raciocínio e a sanção dos fatos. É por isso que combateram inutilmente. Né? E para finalizar o nosso estudo, né, o homem tem instintivamente a crença do futuro, mas não tendo até hoje nenhuma base segura para defini-lo, sua imaginação criou sistemas que trouxeram a diversidade nas crenças. Não sendo a doutrina espírita sobre o futuro uma obra da imaginação mais ou menos engenhosamente concebida, e sim o resultado da observação dos fatos materiais que ocorrem hoje sob os nossos olhos, ela reunirá, como já fez agora, a opinião divergente ou flutuante, e levará pouco a pouco, e pela força das coisas, à unidade na crença sobre esse ponto. Crença que não será mais baseada numa hipótese, mas numa certeza. A unificação, feita no que concerne ao destino do futuro das almas, será o primeiro ponto de aproximação entre os diferentes cultos, um passo imenso rumo à tolerância religiosa, primeiramente, e mais tarde rumo à fusão. Né? Então, olha o papel que o Espiritismo tem sobre isso que nós estamos falando. Né? Serão devidas a essa mesma lembrança certas crenças relativas à doutrina espírita que se observam em todos os povos. Olha só, essa doutrina é tão antiga quanto o mundo. Né? Então, interessante, porque a doutrina espírita hoje nos fornece um meio de compreender à medida também que caminha junto com as nossas necessidades de razão intelectual. Né? Então, ela, pouco a pouco, vai permitir que estes conceitos sejam apropriados também, aceitos também pelas outras crenças. Não de uma maneira negativa, né, no sentido de que, né, vão haver imposições, de forma alguma, mas sim o reconhecimento destas verdades que são da própria natureza, das próprias leis naturais, das próprias leis de Deus. E isso, como ele coloca, é um passo imenso rumo à tolerância religiosa e mais tarde rumo a uma fusão, ou seja, né, uma compreensão, né, cada vez mais igual, né, não é igual, mas cada vez mais comum, né, melhor dizendo, uma compreensão cada vez mais comum em que todos nós, respeitando uns aos outros, vai permitir que tenhamos a liberdade para exercer as nossas crenças e todos com os mesmos pontos de compreensão, entretanto, apesar das diferenças, de como nós a trabalhamos, né, esses pontos comuns vão nos permitir a melhora de nós mesmos como um todo. Né? Sabendo da vida futura, todos nós vamos trabalhar pela nossa existência, né, no nosso atual momento, com vistas às nossas transformações morais e intelectuais, e isso auxiliando em toda a nossa sociedade. Né? Isso que vai fazer a real transformação do nosso globo, né? Através da transformação dos próprios espíritos que aqui estão encarnados. Mas, bom, vou deixar esse material ali para a gente estudar, né, posteriormente, e é um estudo muito interessante, né? Tem várias coisas para estudar, várias coisas que a gente não conseguiu estudar, mas espero que a gente consiga cada vez mais refletir sobre essas características do espírito e que nós possamos traduzi-las ou trazê-las, né, para o nosso dia a dia. Bom, meus amigos, muito obrigado por ter acompanhado aqui o nosso estudo de hoje. Vou deixar esse material lá para vocês. Né? Muito obrigado, que Deus abençoe a todos, que Jesus abençoe a todos e até o nosso próximo estudo.